A medula espinhal ela tem dois feixes de axônios que recebem o nome de raízes, raiz anterior e raiz posterior. Conectam cada nervo espinhal a uma parte da medula espinhal. A raiz anterior ela contém os axônios dos neurônios motores central, que conduzem os impulsos nervosos a partir do sistema nervoso central para as células e os órgãos efetores. O que é os efetores mesmo? Que conduzem os sinais do sistema nervoso central ao longo dos neurônios motores para os músculos e glândulas-alvo. Então, contém axônios dos neurônios motores central que vão conduzir impulsos nervosos a partir do sistema nervoso central para células e órgãos efetores, ok? E a raiz posterior contém os axônios sensitivos, que vão conduzir os impulsos nervosos a partir dos receptores sensoriais da pele, músculos e órgãos para a parte do sistema nervoso central. Então, os dois fazem processo inverso do outro. O anterior vai conduzir para o órgão efetores e o posterior vai conduzir para o sistema nervoso central. Faz o caminho inverso, ok? E qual é a função da minha medula espinhal? Controle da homeostasia através da atuação como centro de integração para vários reflexos. Então, a gente vai lá e lembra, homeostasia e equilíbrio do organismo. O nosso corpo, grande parte de tudo, ele vai sempre tentar estar em homeostasia, garantindo a homeostasia de algo. Por quê? Porque se eu tenho um estado de homeostasia, eu tenho um estado de saúde, ok? Reflexos utilizados com a finalidade de diagnosticar os distúrbios do sistema nervoso e localizar qual é o tecido lesado. Quando o reflexo não está presente, é um indicativo de lesão. Não sei se é da época de vocês, né? Mas vamos pensar lá no Chaves. Alguns assistiram, outros não. Eu assisti muito, eu confesso. Que aí vinha um médico e batia lá o martelinho no joelho do Chaves. O que o Chaves fazia? Levantava o joelho e chutava o médico. E a gente ria muito. Isso é uma questão de reflexo, ok? Fica essa ideia para vocês. Então, reflexo, sequência rápida, involuntária e previsível de ações que ocorrem em resposta a um estímulo específico. Eles podem ser inatos, saem da gente, aprendidos, a gente aprende a desenvolver esse reflexo de alguma forma, ou adquiridos com a vivência. Eu adquiri esse reflexo, eu tenho essa capacidade. Componentes básicos de um arco reflexo são receptores sensitivos, neurônio sensitivo, centro de integração, neurônio motor e efetor. Receptores sensitivos pode ser uma extremidade distal, mais longe, de um neurônio sensitivo, dendrito, vamos ver na próxima aula, ou de uma estrutura sensitiva associada. Respondem a um tipo específico de estímulo, que pode ser uma alteração no ambiente externo ou interno, gerando então um ou mais impulsos. Ai, tá frio, vou colocar uma blusa. Nossa, coloquei a mão num lugar quente, queimei a mão, vou tirar. Então, eu tenho uma alteração no ambiente externo ou interno que vai gerar esse receptor, esse reflexo. Neurônio sensitivo. Impulsos nervosos vão se propagar de um receptor sensitivo ao longo de axônio de um neurônio sensitivo até seus terminais axônicos que estão localizados na substância cinzenta da porção central do sistema nervoso. Também transmite impulsos nervosos para o encéfalo, permitindo então uma percepção consciente da ocorrência do reflexo. Como se um caminhasse com o outro, parte de um e tem a propagação no próximo, ok? E o centro de integração é a porção central do sistema nervoso. Uma ou mais regiões de substância cinzenta podem atuar como um centro de integração. Em um reflexo simples, o centro de integração é um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Reflexos mais complexos no centro de integração será incluído um ou mais interneurônios. Então, vai depender do estímulo que aquele indivíduo vai sofrer, que aquele organismo vai receber, para ter a interação esses neurônios no centro de integração e processar a informação. Neurônio motor. Os impulsos que são disparados pelo centro de integração vão passar para a medula espinhal. Então, eles são disparados pelo centro de integração que vão passar para a medula espinhal. Quando se tratar de um reflexo craniano, o estímulo acontece no sentido do tronco cerebral ao longo de um neurônio motor até a parte do corpo que vai responder.
Então, se trata de um reflexo craniano, eu tenho o estímulo acontecendo no sentido do tronco cerebral, ao longo de um neurônio, até chegar o corpo que vai responder. O neurônio motor, ok? Então, uma voz de comando, um processamento de informação. Efetor, parte do corpo que responde ao impulso nervoso motor, que pode ser um músculo ou uma glândula. Então, recebi lá o meu impulso pelo meu neurônio motor para eu fechar a minha mão, abrir a minha mão. Fecho, abro, e o meu efetor vai responder ao impulso nervoso, abrindo e fechando a minha mão. Tranquilinho? Maravilha, então. Dúvidas? Podem me mandar no e-mail que responderei a todos. Você já tem meu e-mail. Caso tenha passado despercebido, peçam para a representante entrar em contato comigo e eu envio no particular, ok? Hidrocefalia é o bloqueio da circulação do líquor durante a infância, antes que os ossos do crânio tenham se unido firmemente. A cabeça aumenta de tamanho à medida que a pressão no interior do encéfalo aumenta. Então, antes que ocorra aquele fechamento dos ossos do crânio, você tem uma pressão. A cabeça ela vai aumentar de tamanho conforme essa pressão aumenta também. Então, eu tenho a interna, onde o líquor é acumulado no sistema ventricular, a gente viu lá, o líquido cérebro-espinhal. A gente tem a interna e a externa. A interna, eu tenho o líquido acumulado dentro do sistema ventricular. E a externa, ele é retido. Então, eu posso ter um bloqueio desse líquido, onde ele não vai conseguir fazer aquela circulação que a gente viu na aula passada, aquele caminho que ele precisa. E eu posso ter aquele líquido fazendo a circulação, mas ele não é reabsorvido. Lembra que ele passa por um processo de reabsorção ao longo do dia? Se essa reabsorção não ocorre, o que vai acontecer? Vai acontecer o acúmulo daquele líquido. Então, eu tenho a origem da hidrocefalia, seja pela interrupção da passagem desse líquido, como pela falta de reabsorção eficaz desse líquido, ok? O que pode levar à hidrocefalia? Causas pós-meningite ou pós-hemorragia subaracnoide. Bebês onde os fontículos ainda não se fecharam, os ossinhos ali, ocorre um edema devido ao aumento da pressão. O acúmulo do líquido vai comprimir e compromete o tecido nervoso. Essa condição será revertida através da drenagem do líquido, derivação, sendo então desviado para a veia cava superior e para a cavidade abdominal para que ela seja reabsorvida ou eliminada. Vamos pensar no seguinte. Tem alguns tratamentos. Se for uma pessoa que não apresenta muitos riscos, uma criança, às vezes você consegue ali controlar a pressão com um medicamento, algo do tipo. No entanto, o mais comum é que se faça a cirurgia, que é essa derivação aí, aonde vai acontecer a retirada do acúmulo desse líquido, aliviando a pressão e permitindo que esses ossos eles se interliguem novamente, porque eles não vão se fechar do formato que deveriam, ok? Então, tem sim um tratamento, é muito mais comum em bebês, mas você pode ter o aumento dessa pressão em jovens, adultos e idosos, mas os bebês normalmente são mais comuns. Como que se pode fazer um diagnóstico precoce? Faz um pré-natal bonitinho e é capaz de se descobrir. No entanto, é mais fácil chegar ao diagnóstico após o nascimento e então fazer essa correção. Belezinha, galera? Aqui tem uma fotinha da hidrocefalia para vocês verem. Podem reparar aqui o cérebro da criança. A cabecinha aqui é bem maior do que deveria. Isso é o acúmulo, beleza? Pessoal, espero que eu tenha aí passado para vocês um pouquinho da aula, do meu conhecimento. O que vocês precisarem, entre em contato comigo, espero que tenham gostado. E estou mais uma vez reforçando que estou à disposição de vocês, tá bom? Tenham uma ótima semana aí, estudem o AVA bonitinho, façam todos os exercícios. Não se esqueçam de já começarem a resolver os exercícios do livro, que vai ser um estudo dirigido para a prova. Belezinha? Maravilha! Então, boa noite não, né? Bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, um bom tudo, uma boa semana.
Um beijo e até a próxima aí com vocês.